Olá, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho aqui da palavra de Deus, a Bíblia, para a nossa edificação, O livro que eu escolhi para falar neste meu vídeo é o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43, que diz a essência dele assim: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus. Jesus, ele pregou as boas novas do reino e espera que seus discípulos façam o mesmo. Isso serve para nós hoje também, Bem, que grupo de pessoas estão pregando essa mensagem no mundo inteiro? Vejamos, gente, o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, vão e faça discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, mas antes de batizar essas pessoas, elas têm que aprender a verdade sobre quem é Deus e Jesus Cristo, Que é aprender o que Deus quer que as pessoas façam, A resposta é clara, gente. Só um grupo de pessoas, andam fazendo este trabalho. Bem, um pastor missionário, que tinha morado em vários países, conversou com um de nossos irmãos. Ele disse que tinha perguntado a uma pessoa que estava pregando em cada país a mensagem ali que ela estava pregando. Ele perguntou o que elas responderam. Bem, o pastor disse a essas pessoas, as seguintes palavras: elas eram todas, tão ignorantes que sempre davam a mesma resposta: as boas novas do reino. Mas, na verdade, elas não tinham nada de ignorante. Essa resposta mostrava que elas eram unidas, algo que se espera do verdadeiro cristão. Vejamos aqui o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 nos diz. Eu exorto, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisão entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Bem, outra prova de que pregavam sobre o reino é o título da principal maneira que elas estavam ali pregando, A cada uma delas são expressas ali, que ela lê a palavra de Deus, a Bíblia, mostra claramente na palavra de Deus, a Bíblia, É que elas estudam, para poder dizer para as pessoas e se preparam, Este grupo de pessoas que sai falando, da palavra de Deus a toda a humanidade, Elas saem falando de Deus e ensinando as pessoas, gente, a falar o reino de Deus. Por isso que quando perguntaram a uma delas, elas disseram: o que vocês estão pregando? Elas disseram: o reino de Deus. Porque todos tá pregando o reino de Deus, quer dizer, a palavra contida na Bíblia. O que Deus, Jesus Cristo, ordenou os seus discípulos, a dizer, que todos, tinham que aprender primeiro, levar as boas novas às pessoas, e batizá-las, Mas antes, gente, o versículo 19 ainda vem dizendo, que é para batizar antes ensinar antes de batizar. No livro de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, O versículo 20 vem dizendo: tem que ensinar a observar todas as coisas antes de ser batizado, Não na ordem assim, por exemplo, Mateus, capítulo 28, versículo 19, vem dizendo: portanto, vão e faça discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mas já o versículo 19 diz que tinha que ensinar antes de ser batizado,
Porque se for seguir essa ordem, né? É por isso que eu explico cada versículo, né? A cada capítulo e cada versículo, né, desse capítulo eu tiro um e explico, né? O livro de Mateus vocês viram, né? Que tem que levar as boas novas a toda a terra habitada e batizar as pessoas, né? E o versículo 20 já diz, né? Ensinando a observar todas as coisas, né? Mas é você fazer discípulo, ensinar e depois batizar em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, né? Que é a imersão nas águas. Depois que a pessoa está preparada para ser batizada, que ela estudou a palavra de Deus, a Bíblia, e fez por onde ser batizado e como se diz assim, se dedicou em oração, falando, né, para Deus que vai seguir o exemplo dele. Você sabe por quê, gente? Eu tenho explicado aí nos meus vídeos, né? Que o batismo não é um banho de piscina ou um banho de rio, não. Tá? O batismo significa você nascer de novo, né? Então, nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? E de João também, dos discípulos passados, né? Que foram emergidos nas águas, né? Tem que batizar assim, né? O batismo tem que ser assim, emergido. Mas vou repetir de novo, tem que aprender, estudar a palavra de Deus, a Bíblia, para depois vocês verem se vocês realmente querem ser batizados. Que o Espírito Santo vai tocar em vocês o tempo certinho para vocês serem batizados. Não apresse demais sem antes aprender a palavra de Deus, a Bíblia, para ser batizado. Bem, gente, eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês aqui, dizendo que Jesus e Deus e a sua família, seus amigos, e eu também, né? Gostamos muito de vocês, Jesus e Deus te ama, sua família também, seus amigos também. E que Deus leve amor, paz, harmonia, felicidade e prosperidade aí em todo lugar que vocês forem passar. E eu agradeço aqui, né, gente, por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando, né, e assistindo os meus vídeos até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Fui. Tchau, tchau.